Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre mais um clássico das ciências humanas. Este vídeo será sobre Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Esta obra foi escrita em 1968 e foi um dos principais e ajudou a consolidar o Paulo Freire como um dos principais pensadores do século XX. Para vocês terem ideia sobre a importância desta obra, que infelizmente muitas pessoas aqui no YouTube ou na imprensa acabam mentindo, dizendo que Paulo Freire não é citado por ninguém, o que é uma grande mentira. São mentirosos. As pessoas falam, Paulo Freire não é lido, não é citado por ninguém. Eu considero que em alguns momentos Paulo Freire é mal lido, mas dizer que a sua obra não tem relevância no universo acadêmico é uma grande mentira de pessoas que querem desinformar vocês. E como podemos provar isso facilmente, de forma numérica? Eu vou deixar aqui logo abaixo o perfil do Google Scholar do Paulo Freire. E lá vocês vão ver que no momento que eu estou gravando este vídeo, em janeiro de 2022, Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire tem mais de 100 mil citações. Exatamente. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, Pedagogia do Oprimido contabiliza no Google Scholar mais de 100 mil citações. Só para vocês fazerem uma comparação, que é feita até de forma recorrente também pelas pessoas que defendem o Paulo Freire, o Foucault não tem nenhuma obra com mais de 100 mil citações no momento que eu estou gravando este vídeo, em janeiro de 2022, no Google Scholar. Então, Pedagogia do Oprimido tem uma quantidade de citações maior do que as obras do Foucault, ou seja, nenhuma obra do Foucault tem 100 mil citações. Entretanto, eu preciso destacar para vocês que a obra completa do Foucault, ou seja, todas as suas obras no Google Scholar, o conjunto de citações das obras do Foucault tem uma quantidade maior de citações do que as obras do Paulo Freire. Para que vocês mesmos vejam os números, eu deixarei logo abaixo aqui na descrição do vídeo os links para os perfis do Paulo Freire e do Michel Foucault. Tá bom, gente? Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire busca fundamentar uma pedagogia que pertença ao oprimido, para que o oprimido se liberte da opressão das elites opressoras. Então, esse é um objetivo muito evidente na obra Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Antes de chegar à explicação, eu preciso destacar para vocês que Pedagogia do Oprimido é um ensaio que traz uma quantidade muito ampla de exemplos e detalhamentos sobre a proposta do Paulo Freire. E que neste vídeo eu vou introduzir alguns aspectos gerais da obra, mas que para que vocês possam ter um entendimento mais completo desta obra, é muito importante que vocês leiam de forma muito atenta e até releiam esta obra, pois muitas pessoas às vezes acabam se satisfazendo apenas com comentários, né? Eu vi comentários sobre a obra, o Paulo Freire defende isso, eu ouvi alguém falando sobre isso. Não. Se vocês querem ter um entendimento real de Pedagogia do Oprimido, é fundamental que vocês leiam a obra integralmente. Ainda mais num contexto em que vivemos de muita desinformação, para vocês não serem justamente manipulados por muitas pessoas que falam sobre Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido é uma obra dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama A Justificativa da Pedagogia do Oprimido. O segundo, a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica. O terceiro, a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. E o quarto, a teoria da ação antidialógica. Eu vou ler alguns trechos aqui da obra e fazer alguns comentários em alguns deles, tá bom, gente? Na página 43, ele explica aqui um fundamento muito importante do que ele entende ser a pedagogia do oprimido. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o
que vimos chamando de pedagogia do oprimido. Aquela tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento, necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. Aqui eu destaco para vocês o trecho, né? Aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, ou seja, é construída em diálogo direto com os educandos. Não é uma pedagogia que está pronta e entregue a eles. É construída com eles. Aqui outro trecho muito importante que o Paulo Freire vai explicar agora na página 44, a contradição entre oprimidos e opressores. Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, que está diretamente ligado à pedagogia libertadora, e que quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também, ou subopressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial em que se formam. O seu ideal é realmente ser homens, mas, para eles, ser homens, na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está clara, é ser opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade. Ou seja, é como, às vezes, né, o ideal é ser realmente homens, né? Mas esse modelo de homens, para o oprimido, ser homem é ser igual ao opressor, né? Ele almeja ser igual ao opressor. Né? Que ele vai falar que a estrutura do pensar, né, do oprimido é condicionada, né, dessa forma. Na página 54, ele vai explicar dois momentos importantes da pedagogia do oprimido. Na página 57, perdão. Na página 57, ele vai falar o seguinte: a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens, em processo de permanente libertação. Em qualquer destes momentos, será sempre a ação profunda através da qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. No segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora, e que se preservam como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. Palavras muito interessantes, né, gente, do Paulo Freire. Na página 69, ele vai falar também da autodesvalia, que é um outro aspecto bem profundo, né, da abordagem dele. A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Ou seja, aqui ele vai falar como o próprio oprimido ele acaba se desvalorizando, né? Que ele usa essa palavra, né? Autodesvalia, essa autodesvalia por parte do oprimido. Então, neste primeiro capítulo, eu destaco para vocês, além desses trechos, preciso deixar bem evidente para vocês que o Paulo Freire ele se baseia muito também em fundamentos marxistas. Então, vocês vão encontrar em vários momentos do Paulo Freire vários termos
ligados à teoria marxista, tá bom? Já no capítulo 2, o Paulo Freire vai criticar, vai apresentar os pressupostos da concepção bancária de educação e vai criticá-la. Na página 82, ele vai falar o seguinte: na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Aí vai apresentar uma enumeração que vai até a letra J, né? Daí então que nela, olha só o que Paulo Freire vai falar sobre os pressupostos dessa educação bancária. A. O educador é o que educa. Os educandos, os que são educados. B. O educador é o que sabe. Os educandos, os que não sabem. C. O educador é o que pensa. Os educandos, os pensados. D. O educador é o que diz a palavra. Os educandos, os que a escutam docilmente. E. O educador é o que disciplina. Os educandos, os disciplinados. F. O educador é o que opta e prescreve sua opção. Os educandos, os que seguem a prescrição. G. O educador é o que atua. Os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador. H. O educador escolhe o conteúdo programático. Os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele. I. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. E, finalmente, J. O educador, finalmente, é o sujeito do processo. Os educandos, meros objetos. Então, aqui ele detalha muito bem o que é a concepção bancária de educação, de que o protagonismo está no professor nos educadores, né? E os educandos são meros objetos. Né? Não tem poder nessa construção do conhecimento. Na página 93, ele vai falar sobre a libertação autêntica. Na página 93, Paulo Freire vai dizer o seguinte: a libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É praxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Então é muito importante que haja também essa perspectiva, né? A libertação autêntica não é uma coisa que um educador vai depositar. Não. É algo que vai implicar ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Ou seja, não é uma coisa que se deposita nas pessoas também. Tem essa reflexão do Paulo Freire sobre o que é libertação autêntica aqui na página 93. Na página 101, ele vai opor a concepção bancária à libertadora, né? Ele vai falar o seguinte: mais uma vez se antagonizam as duas concepções e as duas práticas que estamos analisando. A bancária, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo, e para isto mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a libertação, se empenha na desmitificação. Por isso, a primeira nega o diálogo, enquanto a segunda tem nele o selo do ato cognoscente, desvelador da realidade. A primeira assistencializa, a segunda criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à dominação, inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da consciência com desprender-se ao mundo, a domestica. Nega os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade. Responde à sua vocação, como seres que não podem
autenticar-se fora da busca e da transformação criadora. Aqui vemos, gente, que a pedagogia voltada para a libertação, ela vai estimular, portanto, a criatividade, a reflexão e a ação dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos vão agir e vão unir a reflexão à ação em seu cotidiano. Essa é uma essência da pedagogia aqui proposta pelo Paulo Freire. Tá bom, gente? Então, gente, no capítulo 3, chamado A Dialogicidade, Essência da Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire já começa destacando a importância de se unir a reflexão e a ação. Vamos às palavras do Paulo Freire. Esta busca nos leva a surpreender nela duas dimensões, ação e reflexão, de tal forma solidárias em uma interação tão radical que sacrificada, ainda que em parte uma delas se ressente imediatamente à outra. Não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. E aqui ele deixa como rodapé o seguinte comentário. Quando ao sacrifício da ação, temos apenas palavreria, verbalismo, blá blá blá. Quando há o sacrifício da reflexão, temos ativismo. Ou seja, quando se sacrifica a ação, temos palavreria, verbalismo, blá blá blá. E quando se sacrifica a reflexão, temos ativismo. Ou seja, é fundamental unir a reflexão e a ação. Na página 116, ele vai explicar o que ele considera ser a educação autêntica. Para ele, a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. Um dos equívocos de uma concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia de corporificar um modelo ideal de bom homem, se esquece da situação concreta, existencial, presente dos homens mesmos. O humanismo consiste, diz Furter, em permitir a tomada de consciência de nossa plena humanidade como condição e obrigação, como situação e projeto. Ou seja, como já foi dito aqui no vídeo, né? A perspectiva do Paulo Freire não é que a educação é feita de A para B, de A sobre B, mas de A com B. Essa relação do sentido das preposições é muito importante, porque é feito em diálogo com a outra pessoa. Isso é muito importante, né? As pessoas vão construir a partir do diálogo. Na página 120 ele vai destacar a importância de se dialogar, né? Ele vai falar o seguinte: o que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial concreta, presente como problema, que, por sua vez, o desafia e assim lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Conteúdos que às vezes aumentam esses temores, temores de consciência oprimida. Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a situação no mundo em que se constitui a ação educativa e política. Não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer bancária ou de pregar no deserto. Ou seja, o diálogo é fundamental, né? Olha como ele coloca isso de maneira rica, né?
Já na página 164, né, o que acontece? Como eu falei para vocês aqui no vídeo já, é um caráter mais introdutório este vídeo, né? Então eu vou pular alguns aspectos aqui da obra e é importante que para vocês construírem esse entendimento sobre a obra como um todo, é muito importante que vocês a leiam por completo e com muita atenção, tá? Já na página 164, ele vai falar o seguinte, a respeito das várias visões, né? Na linha do emprego destes recursos, parece-nos indispensável a análise do conteúdo dos editoriais, da imprensa, a propósito de um mesmo acontecimento. Por que razão os jornais se manifestam de forma diferente sobre o mesmo fato? Que o povo então desenvolva o seu espírito crítico para que, ao ler jornais ou ao ouvir o noticiário das emissoras de rádio, o faça não como mero paciente, como objeto dos comunicados que lhes prescrevem, mas como uma consciência que precisa libertar-se. Ou seja, faz parte desse processo de libertação. Aqui ele vai explicar baseado numa proposta didática, mas aqui eu quero destacar para vocês que um fundamento da pedagogia do Paulo Freire é também proposta aqui neste livro Pedagogia do Oprimido, é buscar várias visões sobre um assunto, não ficar preso a uma opinião sobre um assunto. Então isso é fundamental na educação, buscarmos vários pontos de vista sobre o assunto. Então Paulo Freire defendia isso de maneira muito evidente, como vocês podem observar aqui neste capítulo 3. Por fim, gente, no capítulo 4, chamado A Teoria da Ação Antidialógica, o Paulo Freire vai primeiramente retomar alguns aspectos que ele discutiu nos capítulos anteriores e ele vai mostrar em que se baseia essa ação antidialógica que é opressora e dominadora, que tem os seguintes fundamentos, tem as seguintes características, né? Ele fala até aqui como tópico, né? A teoria da ação antidialógica e suas características, aqui na página 185 da minha edição. A conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Sobre a conquista, Paulo Freire vai falar o seguinte, eu vou aqui falar os aspectos básicos aqui, obviamente que ele desenvolve de maneira muito mais profunda no decorrer da obra, mas vamos aos aspectos centrais aqui, né? Sobre a conquista. O antidialógico, dominador, nas suas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo cada vez mais através de mil formas, das mais duras às mais sutis, das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo. Todo ato de conquista implica um sujeito que conquista e um objeto conquistado. O sujeito da conquista determina suas finalidades ao objeto conquistado, que passa por isto mesmo a ser algo possuído pelo conquistador. Este, por sua vez, imprime sua forma ao conquistado, que introjetando-o, se faz um ser ambíguo, um ser, como dissemos já, hospedeiro do outro. Que é a essência da conquista da ação opressora antidialógica. Já na página 190, ele vai explicar o dividir para manter a opressão, né? Essa estratégia, né? da ação antidialógica. Na medida em que as minorias, submetendo as maiorias a seu domínio, as oprimem, dividi-las e mantê-las divididas são condição indispensável à continuidade de seu poder. Não se podem dar ao luxo de consentir na unificação das massas populares, que significaria indiscutivelmente uma séria ameaça à sua hegemonia. Daí que toda ação que possa, mesmo incipiente, proporcionar às classes oprimidas o despertar para que se unam é imediatamente freada pelos opressores através de métodos, inclusive, fisicamente violentos. Conceitos como os de união, de organização, de luta, são timbrados sem demora como perigosos, e realmente o são, mas para os opressores. É que a praticização destes conceitos é indispensável à ação libertadora. Ou seja, para conseguir essa libertação, como ele comenta aqui, é muito importante a união, a organização,
para que realmente haja essa união das massas, porque com maiorias desorganizadas, né, essas minorias conseguem manter a opressão por meio dessas práticas antidialógicas, né? E uma delas, como a gente pode ver, é dividir. Se a gente divide, se as elites acabam dividindo as maiorias, elas conseguem se organizar e manter a opressão. Aqui na perspectiva do Paulo Freire, né? Sobre a manipulação, na página 198, Paulo Freire vai dizer o seguinte: através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus objetivos. E quanto mais imaturas politicamente estejam elas, rurais ou urbanas, tanto mais facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras, que não podem querer que se esgote seu poder. A manipulação se faz por toda a série de mitos a que nos referimos. Entre eles, mais este, o modelo que a burguesia se faz de si mesma às massas, com possibilidade de sua ascensão. Para isso, porém, é preciso que as massas aceitem sua palavra. Ou seja, a manipulação também é muito importante nesse processo de dominação. Já na página 205 ele vai explicar a invasão cultural, né? Ele vai falar o seguinte: desrespeitando as potencialidades do ser, a que condiciona a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão. Neste sentido, a invasão cultural indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. Por isso é que na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades da ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seu sujeito, os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam, os invadidos são modelados. Os invasores optam, os invadidos seguem sua opção. Pelo menos é esta a expectativa daqueles. Os invasores atuam, os invadidos têm a ilusão de que atuam na atuação dos invasores. Então ele vai também criticar essa invasão cultural. E por fim, né, ele vai mostrar também, a partir da página 226, esses elementos, né, da ação dialógica, essas características básicas, né, vão ser a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. Ele vai mostrar que são basicamente as ideias que eu já mostrei aqui no vídeo, né? E ele vai mostrar de uma maneira muito rica isso. Por exemplo, aqui na página 237, sobre a colaboração, ele vai falar o seguinte: o eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado, num mero isto. O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, constituído por um tu, um não eu, esse tu que o constitui se constitui por sua vez como eu, ao ter no seu eu um tu. Dessa forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética dessas relações constitutivas, dois tu, que se fazem dois eu. Ou seja, ele vai mostrar essas diferenças entre a ação antidialógica que vai ser contra essa colaboração e esse eu dialógico, que vai buscar sempre essa colaboração, sempre o outro, o diálogo com o outro. Isso é muito importante na perspectiva do Paulo Freire. Aqui eu também vou destacar sobre a organização, na página 243, né? Já comentei aqui com vocês sobre a união, que é importante que as pessoas acabem se unindo, que existe um mito aí que é sendo dito sobre Paulo Freire, aqui em vídeos no YouTube, na imprensa, às vezes até em conversas assim mais informais, às vezes até dentro das universidades algumas pessoas acabam acreditando nisso, de que o Paulo Freire é a favor da balbúrdia total, da desorganização crônica, tal. E isso é uma grande mentira. Ele vai defender-se, como
como vocês vão poder ver aqui no livro, esse equilíbrio entre autoridade e liberdade. E aqui eu vou destacar para vocês sobre organização o que é que ele fala. É verdade que sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem objetivos, sem tarefas a cumprir e contas a prestar, não há organização. E sem esta, se dilui a ação revolucionária. Nada disso, contudo, justifica o manejo das massas populares, a sua coisificação. Ou seja, a organização é fundamental. Se vocês param para pensar, ele quer tudo bagunçado? Não, Paulo Freire não quer tudo bagunçado. Ele é contra a autoridade? Não, ele não é contra a autoridade. Ele quer tudo desorganizado? Não. Ele fundamenta aqui de maneira muito clara. É importante ter liderança, ter disciplina, ter ordem, ter decisão, ter objetivos, ter tarefas a cumprir e contas a prestar. Isso é fundamental. Então, muito que vocês vão ver aqui, isso está escrito na página 243, isso que eu acabei de falar para vocês, vocês vão ver muitas pessoas aí, às vezes, falando de maneira extremamente desinformada, que Paulo Freire é a favor da bagunça total, o que é uma grande mentira. Tá? Para vocês terem um entendimento mais completo da obra, é fundamental que vocês leiam esta obra por inteiro do Paulo Freire. E, se possível, releiam. Porque a gente vai, durante o processo de leitura e de releitura dessa obra, encontrando muitos aspectos que são muito importantes, muitos detalhamentos, assim, que a gente, às vezes, não presta muita atenção numa primeira leitura. Eu confesso para vocês, inclusive eu estou neste momento fazendo meu doutorado em linguística, eu encontrei aqui várias coisas bem interessantes para aplicar no meu doutorado. E isso só foi possível a partir de uma leitura muito cuidadosa. São certas perspectivas que a gente não vê falando, que as pessoas falando por aí sobre o Paulo Freire. Então, são certos aspectos da obra do Paulo Freire a gente só consegue construir a partir da leitura dele. Mas uma leitura atenta, cuidadosa e crítica. Tá bom, gente? Foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like no vídeo. Deixem um comentário, caso tenha alguma sugestão de livro que vocês querem que a gente faça análise, podem deixar nos comentários abaixo. Também, para adquirir o livro, vai ter o link logo abaixo da Amazon, caso vocês queiram adquirir a obra. E até a próxima, gente. Tchau!